E agora vamos conversar. Sim. Bueno, vamos comenzar. Antes de darvos a palabra, bueno, xa sabedes como funciona, pasaránvos un micro, pedid a palabra, por favor presentarvos, porque sabedes que isto se emite en streaming e así os que están fora poden asistir tamén ao debate. Eu antes de nada quería, bueno, agradecerte, Luís, a presentación, porque primeiro parabéns polo proxecto. Eu máis ou menos coñecía un pouco por encima, pero creo que é algo que dixeste ao final, que conseguir a confianza das comunidades locais é algo que poucos proxectos poden decir que conseguen e, ademais, creo que en parte é o motivo do fracaso de moitos proxectos, sobre todo arqueolóxicos, porque moitas veces as cousas fainse desde arriba e o non conseguir que as populacións locais teñan unha fidelización co patrimonio, unha palabra que gusta moito Iago Seara, o anterior coordinador da sección. O concepto de fidelización co patrimonio é básico porque é algo que consideran seu e que logo son capaces de conservar, transmitir, respeitar e darlle unha valorización. Eu non quero ocupar o debate, pero sí que quería facerte colocarte dúas cuestións. Crees que este tipo de proxecto, este tipo de confianza é posible en calquer proxecto ou ten que darse unha condición tanto por parte dos que executan o proxecto, creo que é algo do que falabas ao principio de facer isto desde a experiencia e desde... Creo que non ten que haber unha experiencia previa, sino tamén unha sensibilidade por parte dos equipos que coloquen por diante as persoas que o patrimonio, que é o que normalmente non soemos facer. Entón, creo que é necesario que se consuguen dúas cousas. Por unha parte, quen fai o proxecto e os plantamentos dese proxecto. Creo que facelo dende o paradigma do desenvolvemento sostible é moi importante, mas tamén a populación. Non sempre é posible acadar esa confianza e ás veces falla unha parte ou outra parte. Por exemplo, a cuestión que comentabas agora da Casa da Memoria. Eso é, en parte, o que pasa moitas veces nas igrexas das aldeas. É dicir, ti para poder entrar nunha igrexa é unha señora que vive lá, a que ten a chave, a que te ensina e podes acceder a ese patrimonio. E é así porque a aldea considera que a igrexa é súa, non é da igrexa. A igrexa é súa. Son eles os que a limpan, a manteñen e iso é algo que José Carlos, que está aquí, vivemos moito cando fixemos o proxecto das igrexas altomedievais. Entón, eso non sempre é posible conseguir. Vou poñer unha anécdota, non vou dar nomes para non ferir sensibilidades, pero é algo que reflicte un pouco a onde quero chegar. Hai uns anos, cando estábamos estudando unha destas pequenas igrexiñas nun pobo de Galicia, falamos primeiro coa persoa, con un veciño que estaba lá, bueno, todo de maneira moi amable. Chegou un momento que nós, que tiñamos permiso da Xunta de Galicia para extraer morteiros desa igrexa para datalos, empezamos a extraer morteiros da igrexa e casi salimos de ali cunha escopeta no cu, como se di vulgarmente, porque o señor achaba que nós estábamos roubando as pedras da igrexa, xa lle pasara anteriormente. Bueno, foi unha anécdota bastante violenta no momento, ao final acabamos na bodega do señor tomando viño, pero foi un proceso longo e pensamos que saíamos dali cunha bala na cabeza, non? E é certo que non é sempre posible lograr esa percepción e en parte creo que somos nós os que fallamos moitas veces para chegar a cadar esa confianza, non? Entón ti como crees que é posible que
en calquera proxecto se dea esta perspectiva ou non sempre é posible? Esse é um aspecto muito importante que tem a ver com a formação, com a nossa formação, com a formação que nos é dada, que nos é feita nas universidades. Eu confesso que não creio que seja possível em todos os projetos, porque há uma condição principal que é a do coordenador, a do responsável que vai fazer as abordagens. Tem a ver com as relações entre pessoas. E as relações entre pessoas não se fazem por receita. Não há uma receita para tu te relacionares com as pessoas. E a todos os níveis, o alcalde da Câmara, que basta ter menos sensibilidade ou ter uma sensibilidade diferente e tu já não consegues fazer as coisas, se tu vais falar primeiro com o regedor da aldeia e não avisares o presidente da Câmara, já querias ir para um conflito, porque é necessário tu saberes identificar os mediadores das relações, os interlocutores, quem é quem em cada lugar. Eu numa aldeia tenho sempre que falar com o padre, em Portugal ainda é assim. Não é bom nem é mau, é assim e eu tenho que saber isso. Tenho que falar com o padre, tenho que falar com o presidente da junta, tenho que falar com alguém da associação, nem que seja do futebol, porque se é alguém que mobiliza a população, portanto, eu tenho que falar com ele, eu tenho que falar com os líderes locais, porque são eles que me vão dar o aval para eu depois fazer os contactos a seguir. Mas isso acontece com nós próprios. Acontece com nós nas nossas pequenas relações grandes. Transferir isso, pensar que isso se pode ensinar numa universidade para depois ir desenvolver projetos, eu creio que não. Porque estamos a falar de uma matéria que tem uma componente de não racionalidade científica, entendem o que é que eu quero dizer? Uma coisa é eu fazer para um projeto, eu quero fazer um projeto para um material resistente para os aviões. Isso é uma coisa técnica, eu digo que vou comprar esta matéria-prima, vou fazer estes testes e isso faz. Não tenho pessoas ali no meio a desviar a liga metálica para um lado, ou se calhar até também tenho que controlar isso, né? Mas isto é uma coisa diferente. A patrimonialização, a valorização de algo como valor patrimonial é social, é cultural, não é? Só se a sociedade reconhecer, é a sociedade que reconhece que o Santuário de Santiago é uma obra-prima da arquitetura, porque se fosse só uma pessoa a reconhecer e se os outros achassem que não era, não adiantava, não era. Entendem? Portanto, é a sociedade no conjunto e depois temos as várias escalas. Estamos numa aldeia ou eu tenho que ganhar a maioria da aldeia. Porque se a maioria da aldeia não achar bem aquilo que eu quero ou aquilo que eu faço, essa maioria vai movimentar e vai obrigar o padre, o presidente da junta, o presidente do clube de futebol a cortar relações comigo. Porque eles não gostam de mim e, portanto, o presidente da junta quem é que escolhe? Escolhe a população de lá, não escolhe o Luís Fontes que vem de Braga fazer para um estudo. Não é? Portanto, a abordagem é fundamental e depende das pessoas terem essa disponibilidade, esse desejo, essa vontade também. Não tem que ser igual. Eu sou uma pessoa que já tenho alguma idade e, portanto, faço as coisas porque gosto, porque me divirto. E a universidade paga-me. Eu sou um privilegiado, portanto, eu só tenho que fazer as coisas bem. Portanto, eu quando vou falar disto às pessoas, falo com entusiasmo. Porque se eles quiserem que eu colabore,
eu dou tudo. Quando o presidente da Câmara de Boticas, em 2008, o alcalde de Boticas foi à Universidade do Minho, numa reunião com a arqueologia, veio propor que fizéssemos um projeto para estudar e valorizar os castros de Boticas. Eu estava nessa reunião e eu disse, Sr. Presidente, para castros não. Vocês já tiveram um projeto no CDIEC, foi um projeto que a Câmara de Boticas teve, que gastou 90 mil euros para fazer uma cópia de uma pedra formosa. E eu disse, projetos desses eu não quero. Nós não estamos interessados nisso. Se quiser, nós pensamos num projeto, a sério, foi este projeto lá do Complexo para Mineiro. Ele não ficou muito satisfeito, foi-se embora, mas passado um ano, então apresente lá o projeto para o Complexo Mineiro. Nós apresentámos e então ele ficou satisfeito, concretizamos, realizamos. O reitor da Universidade do Minho foi inaugurar o Centro de Interpretação. Nunca nenhum reitor de universidade nenhuma tinha ido àquela aldeia. E foi o reitor da Universidade do Minho. Foi a presidente da Assembleia da República, que é a segunda figura do Estado português. Ao presidente da República e o presidente, ou naquela altura era a presidenta da Assembleia da República, foi inaugurar o Centro de Interpretação. De repente, a população viu que as mais altas figuras do Estado e da Academia estavam todas ali. Aquilo devia ser mesmo importante. E sentiram esse reconhecimento, sentiram essa valorização. E a Universidade do Minho gastou dinheiro, de tal modo que nas apresentações públicas o alcalde dizia que foi a primeira vez que recebeu alguma coisa das universidades. Não é? Estão a ver como é que o discurso depois se transformou, não é? Em que eles entenderam que também receberam qualquer coisa. E isso é o elemento principal. Não há receita para isso, Rebeca. Não há receita para isso. As circunstâncias são diversas. Há uma coisa que eu acho que é fundamental. Ou se gosta daquilo que se está a fazer, ou então é difícil, não é? Sim. Bueno, sobre eso logo colocarei outra cuestión, pero vamos deixar ao público que participe. Tedes algunha pregunta? Parabéns para o profesor. Eu teño unha pergunta para ele e é a seguinte: se os castros do parque foron reocupados, como aconteceu na Galiza e na España no século IV e V da nosa era. Sim. Graças. Dos 9 castros que o Conselho de Boticas tem 21 castros. Tem mais castros do que aldeias, que é muito interessante, que é uma zona de grandes recursos minerais. A zona do Pavete tem 9 castros. Desses 9 castros, nós só estudamos com mais profundidade o Castro de Sapelos. E esse Castro de Sapelos tem ocupação desde o século II a.C. até ao século II depois de Cristo. Em 3 outros castros, o Castro de Nogueira, o Castro de Muro de Cunhas e o Castro do Cabeço, temos ocupação até ao século VI, por materiais que surgem à superfície. Temos cerâmicas romanas, temos vidros com crismon, portanto temos ocupação até ao século VI. Não sabemos se permaneceram todos ocupados, se houve uns que foram abandonados ou quando, e esse é o estudo para o futuro. Sabe que estudar um castro é preciso para uma vida inteira. Para estudar um castro, 9 castros são 9 vidas, são precisos 9 arqueólogos. Não é? Esse é um aspecto interessante da investigação que se desenvolve. Eu creio que para estudar nesta perspectiva mais alargada de contextualizar um sítio, portanto, quando se escava um sítio que foi um povoado, nós temos que conhecer os recursos de envolvente, o território envolvente, etc. E depois, se queremos caracterizar as soluções construtivas, os modelos
de organização social das estruturas, se isso tem algum significado ou não, se há bairros, se não há bairros, se há casas orientadas para um pátio ou se não há. Tudo isso implica que tenha que se escavar quase o castro inteiro. Não basta fazer 2 sondagens nem 3 sondagens. Uma sondagem apanha meia casa, mais uma sondagem apanha mais meia casa. Isso não dá informação suficiente. Depois posso escavar um sítio que não dá muitos materiais. De repente posso encontrar um sítio 10 metros ao lado que pode ter muitos materiais, uma zona de vazadouro, não é? Quais eram para os caminhos do castro, onde é que eles deitavam os dejetos, como é que se cobriam as casas nas várias fases da sua ocupação. Isso implica muitos anos de escavação, muita área de escavação e muitas especialidades a contribuir para isso, porque é preciso os colegas das arqueociências, é preciso analisar os carvões. Por exemplo, numa última escavação que fizemos em Braga, numa necrópole, nós recolhemos milhares de fragmentos de carvão, das cremações. Pagámos um bolseiro durante 1 ano e meio para estudar os carvões, para tirar agora a conclusão que a madeira era toda da envolvente da cidade de Braga, exceto algumas espécies que só há numa zona do norte de Portugal, que é na Serra do Gerês. O que é que isto significa? Como é que nós exploramos agora o significado destes dados? Significa que em determinadas alturas o Gerês foi fonte de abastecimento de matéria-prima. Se calhar foi isso que explicou a abertura da Via Nova, a Geira, a atravessar a Serra do Gerês, que é um sítio medonho para circular, um sítio difícil, montanhoso, muito contrastante, com vales muito apertados. Portanto, mas fazer uma autoestrada para ir buscar madeira, isso já faz sentido. E o que nós encontramos em Braga é espécies arbóreas que só existem na Serra do Gerês. O Pinus silvestres e o Almos, não é? E que estão na cidade de Braga, serviram para queimar mortos, não é? Estão a ver? Num castro é a mesma coisa, nós temos que saber onde é que... Por exemplo, todos os castros daqui do Pavete, todos têm escombreiras de mineração junto às muralhas, à volta. Mas não tem minas ali. O que é que isso significa? Significa que havia um sistema de exploração mineral em que eles exploravam no vale os filões e transportavam, como se faz ainda em algumas regiões do mundo, transportavam às costas para o povoado e depois lá é que iniciavam para o processo de redução e de extração do ouro. Temos que escavar para ver se encontramos fornos de fundição, não é? Agora, as escombreiras estão a 3 km das minas, no alto dos montes, ao lado dos castros. E isso é um dos elementos que nos faz pensar que havia povoamento especializado. Aquela gente estava ali para explorar o ouro, não é? O que é muito interessante. Alguna pregunta máis? Temos aí unha de Mar e outra de Marco despois e de Antón. Bueno, boa tarde e parabéns polo proxecto, pola investigación, pola exposición e por vir aquí a explicar este proxecto, porque realmente eu agora mesmo estaría aquí outras 2 horas preguntándolle máis cousas e máis cousas para saber, pois, por exemplo, agora mesmo a pregunta que quero facer vai máis en relación co que comentou antes Rebeca, non? En relación ao equipo, pero realmente eu preguntaríalle bueno, pois, cantas actividades se fixeron de divulgación, de educación, cantas cousas, cantas traballos de excavación, cantas persoas da universidade, os traballos de voluntariado se os houbo, etcétera, non? Porque é un proxecto dunha envergadura pois brutal desde o meu humilde punto de vista. Bueno, facendo xa a pregunta en cuestión,
Antes vostede comentaba que é moi difícil, e eu concordo con eso, non, que é moi difícil aprender determinadas cuestións, non, de índole que son máis persoal nas facultades, pero si é certo que hai algúns tipos de saber, como é o traballo en educación patrimonial, a pedagogía social e outros tipos de técnicos especialistas que traballamos nestas cousas. Entón, eu quería, máis aló, porque eu tamén sei que isto ten moito que ver tamén con esa comunicación e integración e implicación persoal no proxecto de todo o equipo, xa non só coa poboación. Quero dicir, entendo e de alguna maneira tamén yo pregunto, non? Que características se teñen que dar tamén nese equipo para que se poida desenvolver isto, un proxecto como este desta maneira, non? Evidentemente, hai un esforzo, un entusiasmo que vai máis aló do traballo académico, porque é un traballo persoal, como vostede dixo, se a xente se implica, eu douno todo, e iso moitas veces implica deixar outras cousas persoais para integrar na vida persoal este traballo, non? Entonces, por iso, entendo e concordo perfectamente en que son cualidades e sensibilidades moi difíciles de ter. Pero máis aló diso, sí que quería preguntarlle, por unha parte, xa en concreto, cantas persoas formaban parte dese equipo, porque son en torno, que calculei máis ou menos 25 anos, e non máis, de proxecto, non? Desde que empezou no 92, bueno, aproximadamente, non sei. Cantas persoas participaron, estudiantes, voluntariado, etc. E se neses equipos que fixeron eses estudios participaban tamén de forma integrada, pois técnicos especialistas en educación patrimonial, en pedagogía social, en, bueno, a formación nese sentido nas distintas universidades é diferente, non? Xa no mesmo país, en distintos países supoño que tamén, pero bueno, antropólogos, etc. Non? Entón, bueno, nese sentido, de que maneira estaban integradas esas persoas, porque si ben é certo que hai que ter unha sensibilidade especial, sí que existen ferramentas e métodos tamén para traballar coas poboacións. E nada máis, moitísimas gracias por traer aquí e mostrarnos este proxecto. Muito obrigado pela questão, que é muito importante. E ficaríamos aqui mais algumas horas para responder, mas eu vou tentar referir para o essencial. Este projeto verdadeiramente começou em 2010. Desde 92 que há contactos e há trabalhos ao nível do inventário do património, mas não para realizar coisas. E este projeto, para realizar qualquer coisa de concreto, começou em 2010, portanto tem 7 anos. É coordenado pela Unidade de Arqueologia da Universidade de Minho, no caso concreto por mim, com uma equipa de 4 arqueólogos, desde 2010. 4 arqueólogos. Realiza escavações todos os anos com a equipa de 4 arqueólogos, são profissionais, durante vários meses. No mês de julho recebe 8 alunos da licenciatura de Arqueologia da Universidade de Minho que vão fazer estágio curricular, são avaliados pelo trabalho, portanto eles vão fazer pelo estágio em ambiente de trabalho. Okay? Aceitamos voluntários, abertos preferencialmente aos jovens locais. Só tivemos 2. Uma vez, os outros não gostaram do trabalho, acharam que era muito duro. E muito bem, e portanto foi assim que aconteceu. Não ficámos muito tristes com isso, conseguimos pôr no lugar deles. Eu, se fosse jovem como eles, também não queria ir carregar baldes nem andar com a picareta, queria ir para a piscina e queria ir para outros sítios. Portanto, é preciso aceitar isso. Quando alargamos os domínios de investigação, convocamos
uma colega arquiteta que faz os estudos de território e de paisagem e que levou os alunos para fazer estudos de arquitetura, e nós limitámos-nos a fazer a primeira apresentação, a explicar, a dizer que aquela professora é nossa amiga e vai fazer um trabalho que lhes interessa a eles, e a partir daí a relação é direta com todos os outros, nós não interferimos mais. Convidamos biólogos que fizeram o inventário da fauna e da flora, financiamos a Universidade e o município de Boticas instituiu uma bolsa de apoio à investigação. O município de Boticas oferece 3.500 euros por ano e a Universidade do Minho dá 50% de desconto nas propinas aos alunos que façam investigação, mestrado ou doutoramento sobre o PAVT. Isso teve na origem de 3 livros que estão ali, porque para além disso nós publicamos os resultados, digamos assim, não é? Portanto, tivemos 2 hidrogeólogas, tivemos uma bióloga que estudou a população de cágados, a maior população de cágados do país está ali no Val do Terva, daquela espécie, que é importante, é um recurso também muito importante. Temos neste momento uma aluna a fazer mestrado em arquitetura, estudando uma aldeia inteira, está a estudar uma aldeia inteira, e vamos desenvolver 2 projetos de arquitetura paisagista, exatamente para valorizar 2 dos sítios arqueológicos, o Castro e o povoado romano. Não temos sentido necessidade de pedir a colaboração de intermediários para a nossa relação com a população. Não temos sentido essa necessidade. Organizamos exposições com as associações locais, tratamos disso tudo para diretamente. E há aqui um aspecto que depois tem que se considerar. Sou eu e é a minha equipa, mas conseguimos que os outros que vêm trabalhar connosco depois também tenham as suas relações diretas. Já deixamos de ser intermediários. E há uma preocupação muito grande nessa. Se eu morrer, o projeto PAVT continua? O que é que eu estou a fazer para que isso aconteça? A equipa de arqueólogos é que vai ficar. Eles é que sabem como é que vão lidar com o projeto. E provavelmente um deles é que vai ser depois o outro coordenador. Aprendeu tudo o que tinha a aprender enquanto eu lhe pude para ensinar. E agora eles vão continuar. Mas as infraestruturas, o envolvimento das instituições e da população dão-me a garantia de que o projeto vai continuar, mesmo sem mim. Vai ser diferente? Vai, ainda bem. Melhor ou pior, isso já não sei, isso não posso ser eu a avaliar isso. Agora, sendo certo que eu tive um papel importante em tudo isto, mas também sei sair, digamos, de cena e sei criar as condições para que outros possam prosseguir, tentando que tenham aprendido aquilo que eu acho que é o melhor, mas depois cada um tem as suas circunstâncias e eu acredito que vai ter futuro, mas também não vou estar cá para sancionar isso, não é? Não sei. Mas as pessoas que estão comigo estão a aprender e elas são diferentes de mim, não é? Mas também gostam daquilo que fazem e esse é o aspecto principal. Já tive arqueólogos na equipa que não gostavam muito daquilo que estavam a fazer e esses foram embora. Sim, pelo trabalho em si mesmo e pelas dificuldades que tinham em relacionar-se, não é? E isso não é possível montar um projeto se a gente se dá mal com as pessoas. Não é possível, portanto, as pessoas têm que gostar. Era um colega que é muito bom profissionalmente e tudo, mas é urbano e, portanto, não suporta viver na aldeia, estar na aldeia, portanto, é incapaz. Portanto, se não consegue fazer isso, não pode estar a liderar para um projeto destes. Não.
Não pode fazê-lo, não é? Embora seja profissionalmente é fantástico. Mas estes projetos têm competências e áreas de atuação que não têm a ver com um especificamente profissional. Eu acho que sou muito bom em estratigrafia, acho, é a minha presunção, não é? Em olhar para a terra e ver as camadas e as estruturas e isso tudo. Já não sou nada bom, não percebo nada de materiais cerâmicos, não é a minha especialidade, não tenho essa capacidade. Tenho alguma dificuldade com a cadeia operativa dos talhes, dos materiais líticos. É uma coisa que eu tenho dificuldade, porque como não senti vocação, respeito, e isso é fundamental e é importante, mas se eu encontrar um sítio desses, não sou eu que eu vou estudar, tenho que chamar alguém que saiba mais daquilo do que eu, porque eu não sei. Isso é uma coisa. Agora, na relação com a população, com as pessoas, isso, a equipa que tem trabalhado comigo, ela própria já sabe como é que isso se faz, gostam das pessoas e as pessoas também gostam delas. Sempre que eu vou ao PAVT, as pessoas perguntam pelos meus colegas, então, já tiveram filhos, então, como é que está o Tomé, que tal, não sei o quê, e o Bruno, já casou? Eu assim, está quase. As pessoas conhecem e dão-se muito bem, portanto, se eu não estiver lá, está tudo bem. Sí, un comentario e logo pasamos a Marco a... Nese sentido, eu concordo totalmente, vese perfectamente non no tema persoal, pero digo como un pouco como estrategia, eu no meu desenvolvemento académico e profesional, si teño traballado en colaboración de forma interdisciplinar con outras persoas, non? E eu traballo na divulgación do patrimonio cultural, do patrimonio arqueolóxico en concreto durante moitos anos e coñezo, pero máis que intermediarios para falar ou para estar coas sociedades, non, ou coa poboación, a miña pregunta iba máis como estrategia de traballo, porque claro, eu vexo que iso tamén é algo moi persoal, de cualidade persoal tamén, non? Que como director e persoa, aínda que sexa desde o 2010, vese que todo o traballo previo é de moitos anos antes, non? O sea, hai unha visión clara, é unha aposta clara persoal, pero como estrategia, dada a experiencia e o traballo que supón traballar a distintos niveis, con distintas administracións, con distinto público, con distintas persoas, e un pouco intentando extrapolar ou extraer un pouco, vostede ve preciso ese traballo en equipo tamén, neste caso non foi preciso, pero con outros profesionais, como somos persoas que traballamos na educación patrimonial, en pedagogía social, en relación con patrimonio, obviamente, non? Integrados dentro deste equipo. Sim, eu entendo isso. Nós organizamos, foi uma parte da primeira questão que eu não respondi, nós organizamos colóquios com vários especialistas de várias áreas, antropólogos, com educadores sociais, tentamos mobilizar a própria universidade e as várias áreas de saber da universidade para também se envolverem neste projeto, que começou com a arqueologia, mas é muito mais interessante do que só a arqueologia, não é? E nesses colóquios surgem e desenvolvem-se projetos de outras áreas de saber, digamos, mais diretamente relacionado com o PAVT em si e com esta estrutura de sítios arqueológicos, visitação, conservação, é a arqueologia que coordena e sou eu. Mas depois há os outros projetos, a minha colega da arquitetura faz a arquitetura sozinha, contratamos, faz parte, não da equipa da universidade, mas há um designer, foi ele que criou a imagem gráfica, não fui eu. Não é? Eu só disse o que é que eu gostava que fosse referido, que era esta história do ouro da terra, não ser o ouro metálico. E ele inspirou-se na espiga e fez aquele símbolo que eu acho lindíssimo, acho magnífico e representa aquilo que se eu fosse designer eu gostava de ter feito. Mas, portanto, foi ele que fez. Estamos a trabalhar com as escolas, por exemplo, em Portugal chamamos do
do 7º ano, portanto, 7 anos de escolaridade, né, do 7º ano, têm 14, 15 anos os alunos. Estamos a trabalhar com uma turma, com os professores. Os professores, nós dissemos que gostávamos que escolhessem como tema da disciplina, que é desenho, que escolhessem representar os castros. Os professores acharam magnífico, são os professores, nós vamos lá dizer o que é um castro, contar a história, vamos guiar as visitas com ele, vamos explicar o que é que andamos lá a fazer. Os professores depois é que exploram o potencial e como é que devem fazer os desenhos ainda mais. E depois nós montamos uma exposição com os trabalhos dos alunos da escola, que vai acontecer em outubro. Em outubro deste ano vai haver um simpósio internacional sobre interações culturais e paisagens em mudança, sobre a questão do povoamento da Idade do Ferro e o contacto com a cultura romana. O simpósio internacional é sobre isso. E os trabalhos dos miúdos vão ser uma exposição que vai estar a par do simpósio. Não conseguimos ainda, nós conseguimos trabalhar bem com os jovens e com os mais velhos. A população ativa, a do meio, não conseguimos lá chegar. Não é? E isso terá que se recorrer a um especialista para conseguir fazer essa aproximação. Mas nós... eu acho que este projeto só se renova e prossegue e desenvolve se cada vez mais receber contributos de várias áreas, de várias especialidades. Não é? Mas eu acho que isso não tem que ser, não tem que estar especificamente planeado nem escrito. As coisas vão acontecendo conforme... Eu gosto mais de fazer as coisas down-top e não top-down. Não é? Quando se sentir a necessidade, isso vai acontecer. Não é? Estou convencido que sim. Temos uma pergunta aqui. Nada, aparte de darte os parabéns polo proxecto, por suposto, eu o que quedei absolutamente trasposto cando vin que a Universidade financia con 180.000 euros un proxecto arqueolóxico. E que se nós vamos ao noso reitor a decirlle danos 180.000 euros para un proxecto arqueolóxico, primeiro que nos pregunta é canto juiz que bebimos antes de chegar a verlo. Nada máis. A arqueologia é uma aposta forte da Universidade do Minho. A Universidade do Minho tem uma unidade de arqueologia. Como eles dizem, é uma estrutura autónoma, é um órgão autónomo, que tem um corpo de arqueólogos, que trabalha com bolseiros, que desenvolve projetos de prestação de serviços e que mobiliza anualmente 500 mil euros. A unidade de arqueologia da Universidade do Minho. E a própria universidade, há projetos nos quais tem interesse, por exemplo, no Núcleo Museológico de Dume financiou, em parte, no Convento de São Francisco e o Mausoléu de São Frutuoso, só para a arqueologia já financiou 80 mil euros, porque nós, Unidade para a Arqueologia, damos boa imagem à universidade, promovemos o património e a cultura, e isso está consagrado nos estatutos da Universidade do Minho. Os estatutos da Universidade do Minho dizem que a Universidade do Minho tem que desenvolver projetos de estudo, conservação, valorização do património na região e no país. A Unidade de Arqueologia foi criada em 1977, exatamente para realizar o salvamento da cidade de Brácara Augusta. Vejam lá porque é que foi criada a Unidade para a Arqueologia, não é? Porque a universidade, para se afirmar, percebeu que tinha que também agarrar a questão da cultura, da história, do património e da identidade, porque ao fim e ao cabo vamos depois dar tudo nisso na identidade. Não é? A identidade cultural, claro que sim. Mas isso eu acho que é a espinha dorsal, não é? Desses projetos, não é? Sim, não, é a questão da identidade. Identidade
pode ser local, regional, nacional, sempre com o devido cuidado, na minha perspectiva, e agora avançando, digamos, na conversa, com o devido cuidado para a não manipulação da identidade como instrumento de orientação política. Sendo que isso é muito difícil de conseguir, não é? Porque facilmente se cai nos fundamentalismos, no radicalismo, na afirmação da identidade para a exclusão do outro. Não, isto eu é que sou assim e, portanto, os outros não são. Portanto, é preciso apostar na identidade, mas a explicar, na minha opinião, de que essa identidade só faz sentido perante outras identidades. Senão eu identifico-me perante quê? Eu tenho uma identidade própria, mas se for eu sozinho, se não tiver identidades com as quais me compare, a minha identidade própria deixa de fazer sentido. Portanto, só faz sentido que eu valorize a minha identidade própria se aceitar a existência de outras identidades. Porque se não houver bonito, não há feio, não é? Se não houver pobre, não há rico, não é? Portanto, a questão da identidade depois tem que ser bem... E com os políticos é muito perigoso. Não é? Preciso ter alguma paciência, não é? Alguma paciência com isso, mas também expressá-lo, também não ter medo de o expressar, neste sentido de que é preciso termos consciência para que é que as coisas servem e como é que elas podem servir bem ou não, e também ter a capacidade de, quando não está bem, a gente sai e deixa que outras coisas aconteçam. Não é? Sim. Esse é um aspecto que não é fácil e que é muito pessoal, que é a gente sentir-se bem com aquilo que faz. Mas isso é uma condição, eu acho que vocês reconhecem para tudo, não é só para a arqueologia, nem é para estes projetos, quer dizer, quando nós não estamos bem com as coisas, só fazemos as neiras, não é? Tínhamos unha pregunta de Luis. Hola. Antón, perdón. Sí, pasa ya, Antón, que estabas... Desculpa, Antón. Disculpa, brevemente, sumarme ás felicitacións polo proxecto e pola excelente presentación. Eu simplemente quería preguntar se nos podería dar algúns detalles ou algunha información máis acerca de cal é o órgano xestor ou promotor e órgano de coordinación do proxecto. É dicir, este é un proxecto exclusivamente da Unidade de Arqueoloxía da Universidade do Miño ou se foi creado pois algunha entidade de coordinación, pois penso, por exemplo, en Galicia se teñen xestionado proxectos deste tipo a través de fundacións, non? É dicir, cal é o proceso de toma de decisións, de priorización ou de coordinación das actuacións, é dicir, para decidir se pois o centro de interpretación, por exemplo, se fai aquí ou se fai alá. É dicir, todo isto é unha toma de decisións dende a Unidade de Arqueoloxía da Universidade do Miño, aínda que se consulte aos agentes locais, ou existe algún ente de coordinación estable e duradeiro no tempo que implique pois a outros agentes á beira da universidade, non? Como pode ser cámaras municipais, etc. Essa é uma excelente questão, obrigado por a colocar. Neste momento, o Parque Arqueológico do Val do Terva é, do ponto de vista institucional, uma estrutura informal. É uma criação da Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho e do município de Boticas. São estas duas entidades que decidem o que é que se faz no Parque Arqueológico do Val do Terva. Pela parte da universidade sou eu, pela parte do município é diretamente o presidente, não é? É uma pessoa sensível, que gosta disto e, portanto, quer participar. Hoje, neste momento, estamos na altura, na minha opinião, de equacionar, de colocar em cima da mesa a questão da institucionalização do Parque Arqueológico do Val do Terva. Sendo que nós temos ideias sobre isso.
achamos que deve ser Universidade do Minho, uma administração. A legislação portuguesa prevê a instituição de parques arqueológicos. A figura jurídica que tem que ter uma direção, um plano diretor e financiamento. Não é? Nós achamos que pode ser uma direção composta pela Universidade do Minho, pelo município de Boticas e representantes das aldeias. Achamos que ninguém mais deve entrar no Parque Arqueológico do Val do Tejo. Achamos também que a direção não deve ser remunerada, porque coloca logo algumas questões muito bem interessantes. Achamos que a Universidade do Minho, o município de Boticas e as aldeias devem ter uma comparticipação financeira que suporte exclusivamente os funcionários afetos ao Parque Arqueológico do Val do Tejo, ao Centro de Interpretação e à equipa de vigilância e de limpeza. Tudo o resto não deve ter mais funcionários, não deve ter mais compromissos financeiros e deve contratualizar projetos de investigação, bolsas de investigação, etc. Neste momento a gestão é feita diretamente pela Universidade, pela Unidade de Arqueologia e pela Câmara Municipal. E foi uma opção. Primeiro, criar as estruturas, ver como é que isto funciona, sentir necessidade de dar o passo a seguir para criar uma estrutura, mas tem que ser o mais flexível possível para dar resposta. Não pode ser uma estrutura que tenha que pedir autorização a uma entidade qualquer para comprar um lancinho, ou uma sachola, ou uma picareta. Não pode ser, tem que ter autonomia. E isso só se consegue com confiança entre as instituições, não é? E com financiamento à partida estabelecido. E o que está a ser discutido é exatamente a constituição formal de um parque arqueológico, reconhecido pelo Governo Central, que depois tem competências ao nível da administração do território do PAVD, competências de licenciamento de obras e dessas coisas todas, mas que nós não queremos ter. Nós queremos que isso continue na Câmara Municipal, não é? E queremos ter só um parque com a responsabilidade de o conservar, de o estudar e de o divulgar. Não é? A gestão normal que decorre do nosso sistema político, nós não nos queremos meter nisso, queremos que continue como seja o Executivo Municipal que fique com essa responsabilidade. Não é? Ben, os meus parabéns son dirixidos para o futuro. Eu vexo moi positivamente que o proxecto continue. Ás veces non é difícil poñer un proxecto en marcha, o difícil é que teña continuidade. É que o conxunto de actores, non digo só polo director, é que o conxunto de actores estexan de acordo en continuar e coordenarse formal ou informalmente, porque tanto ten ás veces a formalidade, se non se cumpren os acordos ou se non se cumpre o fin, tanto ten que teñas esa formalidade. Eu vivoa, e que haxa tamén financiamento para que esa formalidade ou ese desexo se poda materializar. É moi fácil facer unha primeira limpeza dun castro, incluso facer unha primeira intervención. O difícil no noroeste é ter eso mantido para un futuro, para que teña sobrevivencia, incluso para que as comunidades locais segan a desfrutar do que é seu. Bon, isto era telegráfico, eu estou totalmente de acordo. Eu tiña varias questões para preguntar. Unha era que porcentaxe de ouro hai? Dúas, antes falou desas escoiras arrimadas contra o muro, por se puderas abondar un bocadiño máis. E outra, teño tamén moito interese,
algo sentín falar antes da palestra, estas minas tiveron algún tipo de reconsideración logo en época medieval, fora grande, pequena ou mediana, o sea, tivo algún reaproveitamento posterior. Simplemente iso. Muito obrigado. As últimas estimativas das análises da empresa de mineração estimavam 2,5 gramas por tonelada, em média, sendo que em alguns sítios, mas era mais aleatório, podia atingir 8 gramas de ouro por tonelada. É muito ouro, do ponto de vista da rentabilidade, mas é sobretudo se a exploração fosse a céu aberto. E a previsão, a proposta da empresa era abrir um poço com 1 quilómetro de diâmetro e 120 metros de profundidade. Construção de 4 barragens para acomodar os escombros. Relatório de impacto ambiental, destruição do relevo, da paisagem, contaminação dos lençóis freáticos, provável contaminação do ar pelo processo de redução com cianeto. Está no relatório. Impactos negativos definitivos. Foi isso que eu expliquei à população. Que vocês vão autorizar é que vos matem. Vos tirem daqui, é que destruam tudo isto que nós andamos aqui a fazer. E foi isso que eles perceberam e entenderam que não fazia sentido. E a própria empresa, como nós impusemos que a exploração a céu aberto não, isto está classificado, por isso é que nós classificamos antes, está classificado, se quiserem fazer para a exploração, façam-na subterrânea e levem os detritos para a outra mina que está a 30 km daqui, que não afeta nada, e discutam com a população de lá se eles aceitam. Não é? Agora, esse modelo de exploração subterrânea e transporte para outro sítio dos escombros e do processamento, a empresa disse que não era rentável. Sendo que a rentabilidade era de 1.000 milhões de euros. Pagando ao Estado português 300 milhões. Pagando ao Conselho de Boticas 2 milhões. E eu sou arqueólogo, mas gosto muito de contas. E pus-me a fazer contas e comecei a ver estas coisas assim. Não. Já bastou os romanos. Não, mas a solução era destrutiva. Não faz sentido nenhum explorar ouro agora. Isso é uma ideia, é uma economia de cowboy. Não é? Que vem, dá um tiro, tira, leva e siga, e depois quem cá fica é que se amanha. Isso não é desenvolvimento nenhum, não é sustentabilidade nenhuma. Não é? Isso é para meia dúzia de pessoas ficarem ricas e divertirem-se à custa da saúde dos outros, da vida dos outros. Isso não é possível. Não é, as pessoas não precisam disso para ser felizes. Precisamos do ouro para as máquinas sofisticadas, para ir à Lua, para ir ao espaço, para os aparelhos cirúrgicos, precisamos do ouro. Mas não é nessas quantidades, não é com essa rentabilidade, porque eles querem explorar ouro, não é porque estejam preocupados com a necessidade de tecnologia para a nossa saúde. Eles querem explorar ouro porque ganham dinheiro com a exploração do ouro, não é? Afetando todos os outros. Portanto, se quiserem explorar ouro para fazer uma máquina especial para nos fazer uma intervenção cirúrgica, pacífico, mas é para isso, não é? E então ninguém tem que ganhar dinheiro com isso, não é? Até como dizia a Maria Kehl naquele vídeo, o ouro são as pessoas boas que morreram, portanto não mexam nas pessoas boas, não é? Mas há muito, digamos, numa exploração a céu aberto era muito rentável, numa exploração como nós impusemos subterrânea e com a retirada dos escombros já não era rentável, por isso foi abandonado e foi recusado, não foi aceito. A outra parte da questão era a questão das escombreiras em torno dos castros, certo? Isso foi
um dado que nos chamou a atenção, que nós ainda não estudamos. Nós ainda não percebemos bem como é que era para o processo. Agora, o que é extraordinário é que a 700 metros de altitude, as minas estão a 400 metros e a 700 metros de altitude, tanto 300 metros a subir a 3 quilómetros, estão as escombreiras de quartzo, que é onde estava, digamos, o ouro, que estão parcialmente carbonizados e queimados, portanto foram sujeitos para redução. E nós temos manchas à volta dos castros, o que significa que alguém andou a fazer ali o processo de redução do ouro. Nos edifícios romanos, junto às minas, não havia redução do ouro, era só já o ouro processado para lingotes. Portanto, era nos castros, na nossa opinião, que se faziam os grandes processos com mais impacto, não é? Com as queimas, com a fundição, com a redução dos metais, não é? Depois, o seu trabalho, a metalurgia propriamente dita, não é? Ou melhor, a ourivesaria, quase essa era feita cá em baixo, não é? E isso é um aspecto que nós ainda não conhecemos bem. Estamos a tentar promover um projeto de investigação especificamente orientado para explicar o que é que fazem as escombreiras junto aos castros, não é? A terceira questão que me colocou foi... tem que me ajudar, que eu já não me lembro. Não temos documentada uma concessão no século XVII. No século XVII há um aristocrata português que recebe a concessão da exploração das minas de ouro do Terva. Na Idade Média temos referências da exploração de minerais de ferro, mas no lado sul do concelho de Boticas, não ali. Ali não temos qualquer referência documental. E arqueologicamente nós ainda não podemos dizer nada, porque ainda não fizemos o estudo detalhado das zonas de exploração, que nós julgamos que também tem estratigrafia. As várias bancadas de recorte, as várias galerias de exploração, umas de ataque direto ao filão e outras que terão servido para a ruína Montium, para a técnica da ruína Montium, porque temos cisternas, temos grandes tanques de água, temos canalizações e temos zonas de sedimentação, de decantação, digamos assim. Agora, isso ainda não foi bem levantado, nem sequer foi escavado. Isso também é outro projeto. Se houver alguém interessado em estudar a zona da extração mesmo, pois tem ali todas as condições para fazer, não é? Por isso não sabemos se na Idade Média terá tido alguma exploração. Admitimos que sim. Para haver memória no século XVII e para haver concessão no século XVII, provavelmente terá havido alguma coisa que pelo menos lembrasse que ali havia ouro, não é? Non sei se alguén, si José Carlos ao fondo. Muy brevemente, parabéns Luis, pues de novo por la exposición. Simplemente quería preguntar, unha das cousas que a min tamén me parece moi interesante e peculiares deste proxecto é a combinación da parte natural ou biolóxica coa parte arqueolóxica. Pero a miña pregunta é como conseguichedes pôr en pé de igualdade as dúas partes, a biolóxica, natural, e a arqueolóxica, porque entendo que se fixo dende a unidade de arqueoloxía. Se houbo problemas ou coordinación fácil cos biólogos ou coa xente que fixo toda a parte, porque entendo que un 50% por así dicilo, do peso do interese do parco é o natural tamén, non? Sim, também. Isso foi uma decisão nossa. Quem administrava o dinheiro do projeto era a Unidade de Arqueologia. E fomos nós que contratamos os biólogos para fazer o inventário da fauna, fomos nós que contratamos os biólogos para fazer o inventário da flora, fomos nós que financiamos as investigações do paleoambientes, que foram feitos pela Carla Ferreira, que fez o doutoramento na Queen Belfast University, ou
Queen, enfim, na Irlanda. Fomos nós que financiamos os estudos de hidrogeologia. Não houve dificuldades desse ponto de vista nenhuns, porque foi esse o entendimento, foi esse o plano que nós desenhamos, foi a necessidade que nós sentimos de que não podia ser só arqueologia. A paisagem não é só arqueologia. A paisagem a arqueologia é um bocadinho, digamos, e que de uma perspectiva de futuro, uma perspectiva de manter e desenvolver uma paisagem para o futuro, haveria que contar com tudo isso, até porque vivemos processos de abandono das populações, de regressão populacional, vivemos processos de alterações climáticas. Portanto, a paisagem, a minha preocupação é sempre, digamos, que o futuro, não é? E por isso nós temos que ter esses contributos todos. E a decisão foi essa, e isso foi entendido que era muito bem. Se me perguntarem, eu como arqueólogo podia ter pegado nesse dinheiro e feito mais uns projetos de arqueologia, contratava mais arqueólogos, fazia mais coisas. Claro que sim, mas eu tenho uma visão distorcida da arqueologia, que, não é? É preciso encontrar esses equilíbrios e há coisas igualmente importantes, não é? E quando nós pensámos este projeto foi com essa ambição de não se esgotar na arqueologia e de ter essa envolvente maior, a multidisciplinaridade, sendo que a gestão é sempre mais fácil se tu tiveres o dinheiro. Claro, não é? Porque ter que pedir dinheiro a outros para fazer outro tipo de atuações, normalmente as pessoas dão o dinheiro, mas impõem condições. Se eu não tiver que pedir mais dinheiro a ninguém, aí eu consigo impor algumas condições, e neste caso a condição é eu só trabalhava nisto se pudesse fazer isto e aquilo. Aceitaram, portanto fazemos, não é? Claro. Mas eu acho que é assim que deve ser, não é? Eu acho que isso poupou muito dinheiro. O centro de interpretação foi montado pela unidade de arqueologia, pelos arqueólogos. Os arqueólogos são os nossos arqueólogos, a equipa que trabalha comigo, é um bocado como eu, são polivalentes, fazem tudo. E eu acho isso importante mesmo do ponto de vista, não só da arqueologia, como de tudo o resto. Quer dizer, a especialização é boa, mas não pode ser excessiva, não é? Porque a especialização depois esgota-se e depois cria muros à volta e cria incapacidade de relacionar com as outras coisas, não é? Eu gosto de saber um bocadinho, gosto de saber muito de pouca coisa e gosto de saber pouco de muita coisa, não é? Mais ou menos assim. Não é? Mas eu acho que a questão do responsável pelo projeto pode ser arqueólogo, podia ser qualquer outra coisa. Neste caso foi o arqueólogo, calhou assim. O responsável pelo projeto deve ter capacidade de fazer para a gestão financeira. Isso é um aspecto interessante, que às vezes nós, com as especializações todas, tu és o diretor científico, tu és para o diretor financeiro, e depois, não é? De repente o diretor científico acha uma coisa, o diretor financeiro só vê números e corta e não mais. Eu acho que deve haver essa capacidade de fazer essa gestão, ou pelo menos ter esse poder de decisão, não é? Que não é a mesma coisa que fazer contas, mas é decidir, vou contratar um biólogo ou vou contratar um arqueólogo. Isso não é o gestor financeiro que tem que decidir. Isso não é o gestor financeiro. O gestor financeiro, quando muito, pode dizer, um arqueólogo custa 1.000, um biólogo custa 5.000. Ele pode dizer isso. Os arqueólogos são muito mal pagos, não é? E ele assim, é melhor contratar para o mais barato, não é? Porque gastamos menos dinheiro, mas isso não é competência do gestor financeiro. Não. O gestor financeiro faz a gestão das finanças de acordo com as orientações do responsável do projeto.
porque senão bloqueia tudo. Senão bloqueia, isso não pode ser. Agora, quem faz a gestão do projeto também tem que ter algum juízo, tem que ter bom senso e tem que prestar contas depois, porque eu presto contas. Isto parece que eu é que decido as coisas todas, não. Eu respondo neste momento perante a vice-reitoria e perante o reitor, não é? Que são pessoas muito exigentes. Portanto, à minha exigência acresce a exigência de quem está acima de mim e olha para mim e está a ver se eu faço as coisas bem ou não. Non sei se queredes preguntar algo máis, senón eu... Xa que estamos neste foro, neste momento, eu xuxiro ao Consello ou simplemente pregunto para cando unha visita ao Parque Arqueolóxico de... Bueno, de Botica. todo é posible. Vamos falar últimamente, sempre que temos un encontro, acaba a xente pedindo que vayamos a ver os sitios. Serão sempre bem-vindos. Eu posso fazer uma pequena provocação, é que se forem ao Vale do Terva, eu arranjo maneira de nos divertirmos com a população e de ficarmos a conhecê-los melhores. Se quiserem almoçar no Largo da Aldeia, também se almoça no Largo da Aldeia. Pois recollemos o guante. Eu só, bueno, non sei se alguén máis quere colocar algunha cuestión, se non, antes de pechar e darte as gracias novamente, si quería facer unha mínima reflexión que creo que vai ao fío do como empezamos o debate e como rematamos agora o debate coa última cuestión que colocou José Carlos. Non é unha pregunta, sino máis ben unha reflexión en parte porque este é un proxecto no que participa directamente, que coordina a Universidade do Miño. A universidade é unha estructura, entre outras cousas, de formación, mas vemos que tamén ten unha parte de xestión do patrimonio, como sería esta. Digo isto porque, evidentemente, nós, cando traballamos, eu de maneira máis secundaria, non dedico máis a investigación, pero na cuestión da formación, en arqueoloxía, pois, facemos arqueoloxía medieval, facemos arqueoloxía romana, facemos non sei que, pero eu creo que esta parte da que falamos ao principio, de a sensibilidade, o traballo coas comunidades locais, sobre todo cando queremos poñer en valor patrimonios que son paisaxes, que implican as comunidades, que se teñen que relacionar con elas, debería ser algo que estivera tamén na formación de aqueles que o día de mañán poden ser xestores patrimoniais, ademais de ser arqueólogos. Entre outras cousas, porque eu acho que este é un exemplo moi importante, ou non sei se tiña esa idea no inicio do que se concibe como paradigma da cadena de valor do patrimonio, que todas as estancias de ofrecer valor, pois, dende a significación, a documentación, a catalogación, etc., ata chegar á parte final que é a recepción do patrimonio e hoxe en día incorporaríamos a socialización, non? Si antes os proxectos, e Mar sabe bastante desto, tiñan unha parte final que era a divulgación do que facemos, agora ten que haber, acho eu, todo un proceso dende o inicio no que se conte coas comunidades locais. Entón, eu creo que como formadores deberíamos empezar a pensar en como conseguir que os profesionais que saen das universidades tamén se lles faga unha parte de formación nesa liña, é dicir, non podemos chegar aos sitios dende arriba para baixo, impoñendo os proxectos, sino que hai que traballar con as comunidades e ver como elas se fidelizan co patrimonio, darlles valor o que teñen para que sean partícipes de eso
E iso creo que é algo que non hai receitas, efectivamente, como decías ao principio, pero hai cosas que sí que se poden aprender polo camiño. Ao final, isto é unha aprendizaxe. Canto máis traballo co patrimonio, máis teño claro que sigue sendo unha aprendizaxe. É dicir, cada proxecto aporta algo novo, ou polo menos como eso, o que facemos, é unha aprendizaxe. E cada vez teño máis claro que traballar en patrimonio sin contar coas comunidades locais, coa xente, coa cidadanía, non faz sentido, porque non, ao final, o patrimonio é un ben público. E nos, os que traballamos dende entidades públicas, debemos ter eso como primeiro obxectivo, non? Entón, non sei como se poderá facer iso, pero creo que deberíamos empezar a pensar que dentro dos plans de estudo tería que haber algunha asignatura nesta liña, non? Na vosa equipa apréndese facendo, exactamente. Há uma componente que tem a ver com isso, sabes? Há um conjunto de atividades, normalmente são projetos de voluntariado, em que os jovens vão ajudar a cuidar das pessoas mais velhas, ou vão dar assistência a pessoas doentes, ou vão limpar uma praia, limpar um rio. Isso são tudo ações de sensibilização para a maneira de lidar com coisas do interesse comum, mas que são experienciáveis, são feitas fazendo, aprende-se fazendo. Eu confesso que vejo com alguma dificuldade haver uma assinatura, uma disciplina em que se ensine. Dizer isto que é preciso, que é fundamental, sim, mas depois como é que eles aprendem em concreto? Fazendo, sim. Não há outra maneira senão levar os alunos, e isso podia ser uma boa experiência, levar os alunos a aulas práticas, levá-los a um povo, não é? E agora expliquem aqui às pessoas o que é que vocês vieram cá fazer, falar de património, qual é o património que eles têm e não sei o que mais. E não sei se isso não traria algumas surpresas desagradáveis, não é? Bueno, pero iso parte tamén do aprendizaxe, lidiar co fracaso, non? Claro. Pois que sim, agora provavelmente vai-se chegar aí à possibilidade de esta questão do saber lidar com as comunidades, com as populações, de auscultá-las, vai chegar num momento em que isso vai acontecer e que também vai ter repercussão para estes projetos do património. Sobretudo quando houver capacidade de desenvolver políticas culturais que elejam o património como pedra angular, não é? Dos investimentos. Quando isso acontecer, tu vais ter necessariamente que ensinar as pessoas como é que isso se faz. Neste momento não tens muito ainda, não é? Neste momento estes projetos desenvolvem-se a partir de uma elite, não é? Que olha para o património, e o património ainda é muito de uma elite. Quando o património começar a ser, ou a questão do património e da valorização do património começar a ser uma exigência da população, aí sim, aí tu vais ter que ter alguém que saiba lidar com eles, que saiba falar com essas pessoas, que lhes saiba dar resposta. Sim, e isso, eu acho que isso vai acontecer. Podemos divergir se deve ser a universidade a oferecer essa formação ou se deve ser a universidade à espera que lhe seja pedida essa formação. Não é? Sim, non é un tema fácil, pero haberá que abordalo. Bueno, algunha cuestión máis? Paramos aquí. Deixem-me só agradecer por teres cá estado, por terem vindo, por termos conversado e muito obrigado, porque também é sempre uma oportunidade de eu me sentir feliz por aquilo que fiz. Obrigados nós.
Informaremos do próximo encontro polas redes, como sempre. Moitísimas grazas por vir e por participar.